Salmo 42 e o verso de número 5, o salmista ele diz assim, olha, por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quero falar com você sobre quando a nossa alma grita em silêncio. Quero falar com você hoje sobre a cura para a tua alma abatida, a tua alma angustiada. Eu não estou falando aqui sobre resolução de problemas, porque o problema pode continuar lá e você estar curado por dentro. E Deus ele quer te curar antes de resolver o problema. Deus ele quer você curado, transformado, enfrentando todas as dificuldades que Ele permitiu surgir sobre sua vida. Então, minha amada, meu amado, escuta essa palavra porque ela vai direto para você. Olha, a primeira vez que eu li esse versículo, há muito tempo atrás, provavelmente não foi a primeira vez que eu li, mas a primeira vez que eu meditei profundamente nesse versículo, eu confesso que ele muito me marcou pelo fato do salmista, ele conversar com ele mesmo. Era como se ele chamasse ele mesmo para uma consulta, para uma conversa. Era como se ele tivesse parado no tempo assim, como se tivesse despertado, olhando para dentro dele e dizendo assim, calma minha alma, o que está vendo? Será que você está tão perturbada por quê? E aí depois, o interessante é que após ele conversar e fazer perguntas à sua alma, ele orienta a sua alma a colocar a esperança em Deus. E a gente vai encontrar cura aqui nesse salmo. A gente vai encontrar caminhos para viver essa alegria que Deus quer que você viva na terra. Escuta aqui, você que está me ouvindo. Deus, Ele quer promover essa alegria no teu coração e Ele vai te ensinar. Alegria que esse remédio que você está tomando não pode te dar. Alegria, eu não sou contra remédio não, viu? Eu tomo remédio também. Eu não gosto de espiritualizar as coisas, mas nós somos seres espirituais. Sempre que eu falo de remédio, eu não sou preconceituosa, pelo contrário, quem mais toma sou eu. Mas eu quero falar de uma alegria muito maior, porque tem gente que está tomando todos os remédios que o médico prescreveu. E os que o médico não prescreveu também, tá? Assim que eu sei. Tem gente que está tomando até o que o médico não prescreveu. E está precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. Então Deus ele tem essa alegria, esse contentamento para colocar na sua alma, no seu coração. Porque nós vivemos numa sociedade, nessa geração, que é uma geração exausta, cansada emocionalmente. Nós vemos cada dia mais cedo crianças e adolescentes já sendo medicadas para tratar as suas aflições, a agonia da sua alma. Eu tenho aqui dados mundiais sobre a depressão. A depressão, ela cresce de uma maneira alarmante. Eu tenho dados aqui sobre o suicídio. O suicídio, ele se tornou uma das maiores crises de saúde pública da nossa época. Veja, os dados que nós temos, no mundo ocorre um suicídio a cada 40 segundos. Então, eu termino uma ideia aqui, tem uma pessoa no mundo que está tirando sua vida. Olha como isso é preocupante. Você não vê tantas notícias de suicídio porque existe uma ética, um acordo para que não se divulgue essas informações, para que outras pessoas também não sejam influenciadas.
E há muitos anos atrás, pela inspiração divina, nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela já olhava para esse tema de uma maneira muito sensível. Deus, ele inspirou homens na Bíblia a escreverem sobre as emoções humanas e para nos ensinar sobre como atravessar a noite escura da alma. E aqui eu vejo um homem de Deus. Quem escreveu esse salmo aqui não foi Davi, tá? Esse salmo, ele é um salmo de ensinamento. Ele foi escrito por Masquil, um dos filhos de Corá. Mas aqui nós temos um homem de Deus chorando, confuso. Vemos um homem de Deus perturbado também, por dentro, agoniado, a sua mente não parava, vozes gritavam na sua cabeça. E ele se sentia distante de Deus, mas ele não desistia, ele estava buscando a sua cura. Eu quero falar com você hoje sobre o porquê a nossa alma se abate. Por que você chega nesse ponto? E eu quero mostrar a você o caminho bíblico. O que é que a Bíblia fala sobre esta cura que você tanto precisa? Então essa palavra é de suma importância. Se você hoje acordou mal, acordou abatido, se você tem se sentido assim para baixo nesses últimos dias, fica comigo nessa palavra. Você está na Novas de Paz, eu sou Clarissa Tércio. 9h15 iremos falar com Deus. Eu quero orar por você, eu quero repreender todo o mal sobre a tua vida também. Mas vamos aprender aqui na palavra do Senhor. O salmista, eu vejo ele perguntando aqui por 3 vezes, no Salmo 42, em 2 versos, e no Salmo 43, ele pergunta à sua alma. Ele diz assim: minha alma, por que você está tão abatida? Ou por que você está assim tão triste? E nós vemos o porquê que ele pergunta isso. Uma das causas que o próprio salmista ele retrata aqui no Salmo, uma das causas da alma ficar abatida, primeiro, é porque a nossa alma, ela sente sede de Deus e nós não matamos essa sede. Ah, meu Deus, como eu queria entender isso em prática na minha vida. Será que você entendeu aqui o que eu falei? Se não entendeu, eu vou repetir. Por que eu estou falando sobre as causas? Por que minha alma fica batida, irmã Clarissa? Por que eu me sinto assim? Primeiro, porque nós temos sede de Deus e nós não matamos essa sede. A alma fica assim porque ela está privada da comunhão com Deus. A alma fica assim, sabe por quê? Porque você é crente e você não busca Deus como você deveria buscar. E você sabe que você precisa orar mais, você não ora. Porque nós fomos feitos para o relacionamento, para a comunhão. E quando nós estamos distantes do Criador, algo dentro de nós grita muito forte, dizendo: eu preciso de Deus. Fica um vazio, que é muito pior que o vazio da fome. Fica um vazio que o homem muitas vezes não consegue identificar. E aí a alma fica abatida. Você acha que é por outras coisas, mas o salmista ele mostra aqui na palavra. É privação da comunhão com Deus. Ele diz aqui como a corça anseia por águas correntes. Ele cita um animalzinho que bebe água na correnteza, a corça. Ele diz: da mesma forma a minha alma. Ele reconhece que a alma dele tem sede, anseia por ti, ó Deus. Ele faz uma comparação dessa sede na alma com um animal com sede. Aí ele diz: da mesma forma, a minha alma tem sede do Deus vivo. Então veja, ele sente sede. A alma se abate quando essa sede não é saciada. Sabe o que é isso? É quando a sua rotina espiritual esfria. É quando a oração diminui. É quando o coração fica seco. É quando você
se torna um mero frequentador dos cultos, ou pior do que isso, nem na igreja vai mais. É quando você decide viver a sua própria vida da sua maneira, do seu jeito. Oh, meu Deus, fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus. Eu me lembro que há uns tempos atrás, nas férias, eu sempre procuro tirar o meu momento de recesso nas férias das minhas filhas, porque aí eu me desligo do mundo e eu fico só com elas, com meus sobrinhos, que a melhor coisa para mim nessa vida é isso, né? É a presença de Deus e estar com a minha família, com as minhas filhas, com os meus sobrinhos. Mas aconteceu uma coisa, um fato muito interessante, que eu não me esqueço disso nunca. Eu me lembro que durante esse longo tempo, foi praticamente ou quase mais de 20 dias, ou quase um mês, eu comecei a não dar atenção à minha vida espiritual, sem perceber. Acordava, tia, vamos fazer isso. Tia, vamos jogar vôlei. Tia, vamos para a piscina. Mãe, vamos lá andar de cavalo. Eita, Jesus, é tanta programação. Vamos dar banho nos cachorros. Eu já acordava fazendo alguma coisa. É gostoso, é maravilhoso demais. Obrigada, Jesus. Como tem lá em Eclesiastes, foi as coisas que Deus nos deu na vida. É comer, beber e ser feliz com a nossa família. Isso é o presente de Deus, é o que diz lá em Eclesiastes. Mas aí o que é que acontece? Não tem problema, né? Que os problemas a gente deixa pra lá nas férias. E a vida espiritual não tem oração. Não tem leitura da palavra de Deus. Eu me lembro que de um momento para o outro, o meu coração se abalou tão fortemente. Meu coração bateu tão forte. Eu fiquei tão agoniada. E eu disse assim, o que está acontecendo comigo? Me deu uma raiva. Eu queria arrumar um problema e não tinha um problema. Naquele momento. Me deu vontade de jogar tudo para cima e sair lá para dentro do meu quarto. Me deu uma falta de algo que eu não sabia o que era. E eu disse, meu Deus, será que eu estou com algum problema, um pânico? Eu não sei exatamente o que é isso, porque eu nunca tive. Uma síndrome do pânico. A gente sabe só na teoria, no que a gente lê, no que a gente aprende. E eu cheguei no meu quarto e eu conversei com Deus. Eu disse, o que é isso, Deus? Eu estou aqui com minha família. Eu não estou nem trabalhando, nem para Brasília eu estou para estar com essa agonia toda. E Deus disse assim, é privação da comunhão. É ausência de Deus. É porque o homem foi feito para se relacionar. E sua vida pode estar boa como tiver. Você foi feito para estar em comunhão. Suas manhãs não podem ser normais se você não tiver um contato com o céu. Se você não tiver um contato com o céu logo cedo, o seu dia será mais atribulado, mais cansativo, os problemas se tornarão maiores na sua mente, você vai ficar mais irritada, você vai buscar problema onde não tem problema, um anãozinho vai ficar gigante para você. E é isso que acontece naquele momento. Eu me lembro que eu comecei ali a refletir, eu disse, meu Deus, é verdade. Porque quando eu estou na minha rotina, eu tenho a minha rotina, ainda que muito falha, ainda que preciso melhorar muito, ainda que estou muito aquém do que eu queria e do que Deus quer, mas eu tenho a minha rotina espiritual, eu tenho o meu contato. Mas eu passei esse tempo sem perceber isso. E aí, amado, amada, se resume no que eu estou dizendo aqui. A alma, ela se abate. Entenda, eu falei de um momento super gostoso da minha vida. E ainda assim eu estava abatida. Porque me faltou a comunhão. Me faltou a presença. Imagina quando nós estamos num momento difícil. Então Deus está dizendo para você, olha, minha filha, entenda que você só será completa quando você estiver em mim todos os dias. Meu filho, entenda que a tua alma só estará em calmaria, em tranquilidade, se você estiver em mim.
Senão você vai ficar com sede. Eita, que chega, me deu sede agora de verdade. E ter sede é ruim demais. Olha como é ruim ter sede. Eu tô aqui em Brasília. O clima daqui é frio e é seco. É seco. Eu tenho que ficar bebendo água o tempo todo. Imagine você passar dias sem beber água. É a sua alma quando você se afasta, quando você começa a negligenciar a oração. Então, por que a alma fica batida, irmã Clarice? A primeira coisa, sede de Deus. Privação da comunhão. Segunda coisa, por que a alma fica batida? Por que eu tô assim? Eu já entendi que é privação da comunhão, que é porque eu preciso orar mais, eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso dedicar mais um pouquinho do meu dia para Ele, eu preciso parar, eu preciso fechar a porta do meu quarto, eu preciso passar ali, nem que seja 15 minutos, 10 minutinhos do meu dia falando com Jesus, orando, conversando com Ele, eu preciso desacelerar minha mente, eu já entendi isso aí. Tem mais coisa, irmã Clarissa? Tem. Outra coisa, quando a gente se priva da comunhão com Deus, quando a alma fica batida, muitas vezes é porque nós estamos tomados pela sensação de abandono. Você se sente assim, abandonado? Algumas vezes? Lá no verso 3 do Salmo 42, o salmista ele diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Olha o salmista falando assim, mais ou menos assim, eu estou me sentindo só. Eu choro tanto de dia e de noite e dia. E as pessoas até olham para mim e me veem tão abatido que ficam perguntando: onde está teu Deus? Cadê teu Deus? Meu Deus. Isso se parece com muitos que me ouvem nessa manhã. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. O inimigo da tua alma, ele se utiliza dessa sensação para te oprimir. Mas Deus está falando com você hoje. Eu estou contigo mais do que qualquer outra pessoa nessa terra. Talvez você, quando pense em proximidade, quando pense em abandono, você se lembra de alguém aqui na terra que disse para você: conte comigo. Algum amigo que você sabe que você pode contar com ele. Mas saiba que eu sou o teu melhor amigo. Eu estou com você em todos os momentos. Eu não te deixo só, nem por um segundo. Mas Satanás, ele quer mostrar a você que você foi esquecido, que você foi abandonado, que você, amada, está esquecida. Em nome de Jesus, hoje é dia de você levantar a sua cabeça e dizer assim: eu tenho um amigo que não me deixa. O Espírito Santo de Deus que habita em mim. Aleluia. Salmo 42. Sensação de abandono. Por que a alma fica batida? Eu já falei, sede de Deus. Agora, sensação de abandono, que é o que gera a sede de Deus. Em outro verso, o salmista ele diz assim, olha: direi a Deus, por que te esqueceste de mim? Olha que ele estava se sentindo esquecido até por Deus. Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Ele sente o silêncio de Deus. A alma se abate, não é verdade? Quando a gente não tem a resposta, quando o silêncio de Deus, ele é contínuo na nossa vida. Pois bem, outra coisa, meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa palavra, mas eu quero correr aqui. Outra coisa que deixa a nossa alma batida é a prisão ao passado. Bora relembrar? Por que eu fico assim? Por que a alma fica batida? Sede de Deus, que a gente não mata a sede. A gente se sente abandonado. E outra coisa é porque a gente fica muito preso ao passado. O que é ficar preso ao passado, irmã Clarissa? Deixa eu ler aqui o Salmo 42:4. Ele diz assim: quando me lembro dessas coisas, olha ele lembrando do passado, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Veja,
tudo era melhor naquele tempo. Eita, como era bom, como era gostoso, como eu era feliz. Meu Deus, muita gente está me ouvindo aqui, está dizendo, eu também, irmã Clarissa, quando eu olho para a minha vida há um tempo atrás, eu tenho essa mesma sensação do salmista. Ele estava ali lembrando que já houve um tempo bom na vida dele, em que ele ia à casa de Deus, em que a multidão festejava. Isso acontece às vezes, né, quando a gente olha para o nosso tempo de juventude na igreja, quando a gente olha aqueles vídeos antigos dos cultos, e a gente diz como era bom os cultos naquela época. E a gente precisa ter um cuidado muito grande, que é o cuidado de não ficar sempre olhando para trás e achando que já fomos felizes. E hoje não somos mais. Ah, meu Deus. A gente olha ali as fotos dos nossos filhos quando eram pequenos. Poxa, como era bom aquela época, eu era tão feliz quando eu era criança. Lá em Olinda, povo de Deus de Olinda, Deus abençoe. Passei minha infância lá em Olinda. A minha primeira infância. Depois que eu fui para Jaboatão. Mas como era gostoso. Ai, hoje é tanta preocupação, hoje é tanta agonia, hoje é tanto problema. E sem menos perceber, o inimigo, ele começa a trabalhar nessas coisas. Ele começa agora a dizer assim, você já foi feliz e agora você não é mais e nem vai ser. Então a nossa alma, ela se abate quando ela só olha para trás e quando ela só começa a encontrar alegria lá atrás. Aí a gente começa a se abater com esse excesso de passado. Não só olhando para a alegria do que vivemos lá atrás, achando que sempre foi melhor um dia, ou o inverso disso, olhando para trás e vendo o quanto nós sofremos lá atrás e que o sofrimento nos rotulou para sempre, seremos sempre sofredores. Então, muito cuidado com isso, com o olhar para trás. Ter saudade demais lá de trás. Em nome de Jesus. Deus, Ele hoje, Ele fala para você, olha para frente. Porque o que passou não muda. O que passou não muda. Tem uma história de vitória para você. Você é responsável pelo que vai acontecer daqui para frente. Teus filhos dependem de você daqui para frente. Teu casamento depende de você daqui para frente. Tua vida profissional depende de você daqui para frente. Então veja, eu citei aqui algumas das coisas que deixam a nossa alma abatida. Além das dificuldades da vida. Eu vejo o salmista falando também, os inimigos se levantando contra ele, perguntando o tempo todo, onde está o teu Deus? São os inimigos que nos ferem, as pessoas que nos atingem com palavras, com atitudes, com traições. Então, chegamos a um estado de abatimento da alma. Vamos relembrar aqui, sede de Deus. Vamos relembrar apenas algumas. Sede de Deus, sensação de abandono. A alma vai se abatendo. A alma vai se abatendo também porque a gente fica muito preso ao passado, achando que só lá no passado fomos felizes, ou só lá no passado alguma coisa valeu a pena. A alma fica abatida por vários fatores. E aí o salmista, ele vai e ele diz, olha, a alma abatida, ela fica exatamente dessa forma, para baixo. Ela não consegue louvar, ela não consegue adorar, ela fica oscilando emocionalmente. E aí depois, amado, amada, vem o caminho da restauração. Vem o caminho da transformação. Aleluia. Aí você agora pergunta, irmã Clarissa, qual é o caminho da cura? Eu já entendi o porquê eu cheguei a esse ponto. Eu já entendi que a minha alma ficou abatida por conta de diversos fatores, porque
eu tenho sede de Deus e eu não consigo saciar essa sede. Eu sou negligente com a minha vida espiritual. Eu deveria ser melhor. Eu já entendi também que eu fico me sentindo abandonada. Eu já entendi também que eu fico muito presa ao passado. E agora, o que é que eu faço para ser curado? Primeira coisa, amado, amada do Senhor. Escuta aqui que eu dei o diagnóstico, agora eu vou dar o remédio. Primeiro, você precisa desabafar com Deus. O salmista, ele desabafa com Deus aqui no Salmo, no verso de número 9. Deixa eu ler aqui o que ele diz. Ele diz: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que eu tenho que andar entristecido, oprimido pelos meus inimigos? Olha, o que a gente vê aqui na vida do salmista e nas palavras dele, que foram registradas na Bíblia, nos ensina sinceridade diante de Deus. Amado, amada, muitas vezes nós aprendemos a chegar a Deus com formalidade, né? Justo, santo, poderoso, soberano. Não que você não possa exaltar o nome de Deus, mas quando está só você e Deus, Deus e você, meu amado, minha amada, fale o que você sente. Sinceridade diante de Deus. Deus, eu não estou suportando. Porque quando você disser a Deus que você não está suportando, Deus, ele vai dizer: minha filha, eu te ajudo a suportar. Daqui a pouco as suas palavras serão transformadas, o seu coração será transformado, mas fale diante de Deus. Olha, 1 Pedro 5,7 é um versículo que eu gosto muito, onde a palavra de Deus diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Como é que eu lanço a minha ansiedade diante de Deus? Vamos lá, numa consulta com um psicólogo, por exemplo. Como é que eu abro o meu coração para ele? É contando mentiras? É falando superficialmente das minhas dores? É tentando contornar a minha situação? É tentando inventar histórias para mostrar que eu estou bem? Não, eu tenho que mostrar que eu sou. Por quê? Porque eu quero ajuda. Diante de Deus não é diferente, amado, amada. Seja você. E aí ele ensina aqui essa sinceridade. Por que, Deus, tu te esqueceste de mim? Porque era a sensação dele. Será que Deus ficou magoado ali com ele? Deus entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele não estava duvidando da força de Deus, do poder de Deus, da onisciência e onipresença de Deus. Não, ele estava com os sentimentos feridos. O sentimento dele era que Deus não estava muito se importando com ele. E ele desabafou diante de Deus. Meu amado, minha amada, desabafe na presença do Senhor. Ei! Você que vai lá para a rede social soltar indireta, pega essa tua energia e coloca nos pés do Senhor. Você gasta aí 1 hora, 2 horas tentando elaborar aquele texto para você colocar lá na rede social para atingir alguém. Para você colocar lá na rede social, às vezes não é nem para atingir ninguém, é para falar de você mesmo, é para que as pessoas entendam o que você sente. Você gastou ali 1 hora digitando: não, isso aqui não tá legal não, apaga. Digita de novo. Aí isso aqui agora. Eita, o textão tá refletindo o que eu sinto. Aí você posta. Aí tá todo mundo vendo sua dor. E o seu coração ficando cada vez mais vazio. Seu coração ficando cada vez mais oprimido. Oh, amada, sai do Instagram, sai da rede social e vai desabafar com Deus. Para de descontar nos textões que você coloca lá. Para de descontar também nas pessoas. Quantos estão oprimidos, angustiados e começa agora a descontar no filho, no marido, no irmão, na irmã. Eita, no pastor, no patrão, no político. Em nome de Jesus! Desabafa com Deus, é o que o salmista ensina aqui, é o remédio. Segura mais um pouquinho, nós já vamos orar. Vai se preparando para orar. Outra coisa que o salmista ele ensina. Além de desabafar, eu falei sobre a alma batida, por que a minha alma fica assim? E agora o remédio é desabafar com Deus. E o salmista ensinou aqui também. E depois é reafirmar o amor de Deus. Amado, amada, você precisa lembrar todo dia desse amor.
É por isso que quem ouve a Rádio Novas de Paz, com constância, diariamente, fica mais convencido do quanto é amado e a vida se torna menos pesada. O salmista, ele começa a reconhecer aqui, ó. Ele diz assim, ó, durante o dia, o Senhor derrama o seu amor e durante a noite ele me dá uma canção. Aleluia! Você precisa lembrar o quanto você é amado, o quanto você é querido por Deus. Porque senão você vai ficar aí se sentindo um nada, se sentindo esquecido, se sentindo um zero à esquerda. Deixa eu correr aqui. Outra coisa, deixa eu dar outra receita. É o nome de outro remédio. É você transformar o seu lamento em louvor. Esse remédio aí, amada, você precisa tomar todo dia. Igual você toma o seu remédio que o médico prescreveu. Igual que você toma o seu suplemento. Igual que você toma aí sua creatina. Igual que você come seu pão com ovo todo dia. Toma esse remédio que vai dar certo. Transformar o seu lamento em cântico. Aí ele diz assim, ó: à noite está comigo o seu cântico. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é que a gente viu Josafá vencendo ali as batalhas? Louvando, cantando. E esse louvor não é apenas o louvor em forma de música, mas é o louvor em forma de gratidão também. Todas as vezes em que você faça esse exercício. Todas as vezes que você sentir vontade de reclamar, você não vai conseguir 100% não, mas se você conseguir uma vez, você já deu o primeiro passo. Você vai reclamar até de pequenas coisas, como por exemplo, quanto prato tem na pia. Meu Deus do céu! Vai cantando. Vai cantando. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor. Aí depois você vai sair, tá chovendo. Você esqueceu o guarda-chuva? Sempre hei de suplicar mais perto. Tá na rua e o celular descarregou, a vontade é de reclamar, né? Andando triste aqui na solidão. Experimenta fazer isso. Vai, em nome de Jesus. Jesus está convidando você para viver um novo tempo, uma nova história. E uma nova história exige novas atitudes, novamente. O marido mandou uma mensagem bem desaforada para você. Sempre ei. Aí você vai no tom mais alto, que é mais forte. Mais perto quero estar, meu Deus! Quanto mais a notícia ruim for maior, aí você aumenta o tom. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Você entendeu? Se você entendeu, diga: eu entendi, irmã Clarissa. Aleluia, aleluia. E por fim, amado, pra gente orar, já são 9h20, meu Jesus da glória. Pregue pra sua alma. Você já aprendeu a não murmurar, a cantar? Você já aprendeu aqui que você precisa desabafar com Deus? Você fala o que está no seu coração, você não precisa de arrudeio. E agora você precisa virar um pregador da palavra. E não é dentro do ônibus, e não é no microfone da igreja, e não é lá na praça. Você faz isso tudinho. Agora você precisa aprender a pregar para você mesmo. Porque coisa difícil é a gente pregar para a gente mesmo. A gente prega para os outros, mas para a gente não consegue pregar. E eu digo isso porque eu já passei uma experiência muito difícil na minha vida. Que quando eu estava chorando desesperadamente, eu mesma me perguntei: eu prego isso para todo mundo porque eu não estou conseguindo pregar isso para mim? Confiar em Deus, sorrir no meio das dificuldades. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí é onde o versículo que eu li. Por que você está assim, ó minha alma tão abatida? Ele perguntou. Os irmãos estão dizendo que eu entendi. Olha os irmãos aqui no YouTube dizendo: eu entendi, irmã Clarice, eu entendi. Entendeu, né? Que é para louvar, em vez de reclamar. É para agradecer a Deus. Aumenta o tom, aumenta o som. Quanto maior for a dificuldade, aumenta o som. E agora você vai pregar para você e a gente já vai orar.
O salmista, ele diz assim: põe a sua esperança em Deus, minha alma. Primeiro, você olhou para a sua alma e entendeu que ela está abatida. Você já tem um diagnóstico. Não está bem. Aí depois ele começa a dizer: olha, minha alma, você tem um Deus. E você precisa parar de ouvir os seus pensamentos negativos, minha alma. Você precisa parar de ouvir a natureza humana que grita dentro de mim, que me afasta de Deus, que me põe medo e que Satanás se aproveita dela. Ô minha alma, deixa eu te confrontar aqui com a palavra. Aprenda esse segredo também, amada. Ô minha alma, ô Clarissa, se Deus é por você, quem será contra você? Você está com medo de quê? Você está com medo de quem? Deus é por você, Clarissa. Você não está onde você está hoje, porque você quis estar. Então, Deus te pôs aí e Ele vai cuidar de cada momento, em cada detalhe. Foi isso que o salmista fez. A tua alma precisa ouvir o evangelho. A tua alma precisa de pregação. E não é pregação do seu pastor apenas, do seu líder espiritual. Não é aquela pregação do YouTube abençoada que você gosta de ouvir, que é muito bom você ouvir. Não é a pregação do pastor Técio, do pastor Júnior Técio apenas, não. É você pregando para você mesmo. É você reafirmando o amor do soberano Deus. É você reafirmando a graça de Deus. É você reafirmando para você mesmo o quanto você é cuidado. O quanto Deus se importa com você. É você lembrando a você mesmo que a Bíblia, ela é uma verdade. E que esta verdade habita em você, que é a palavra de Deus. Quando ela diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da dificuldade, da angústia, da adversidade. Quem me separará do amor de Cristo? Essa agonia que eu estou sentindo? Aquele perseguidor? Quem me separará do amor de Cristo? É aquela conta que eu não paguei? Quem me separará do amor de Cristo? É aquela calúnia? Quem me separará do amor de Cristo? É aquela dificuldade lá no meu trabalho? Quem me separará do amor de Cristo? É aquela palavra afrontosa que eu ouvi dentro da minha casa? Quem me separará do amor de Cristo, minha alma? Será que é a missão difícil que eu tenho que enfrentar nessa terra? Quem me separará do amor de Cristo, minha alma? Será que é a doença? A enfermidade? Quem me separará do amor de Cristo? É esse desafio novo que chegou sobre a minha vida, que eu quero sumir daqui. Quem me separará do amor de Cristo?